Olá mundo! As revistas sempre fizeram parte da cultura, sejam elas de que secção forem. E à semelhança daquilo que fizemos com as revistas Oráculo há uns vídeos atrás, hoje vamos voltar a falar de uma revista em formato A5, mas muito mais recheada. Estou-te a falar da revista Pocket Jogos. Começamos logo por olhar para a capa, onde podemos verificar o nome da revista, escrito parcialmente com o tipo de letra de Pokémon, o número, o preço e as consolas cobertas nos artigos. Porque tem o nome Nintendo e não a consola da altura, e a seguir Game Boy como sendo algo à parte da Nintendo? Não sei. Muito provavelmente esqueceram-se do 64. Passamos também os olhos pela ficha técnica para vermos que esta revista é, na realidade, uma criação espanhola e que é simplesmente traduzida para português. Muito mal traduzida e com uma generosa quantia de erros. Com frases como que estives aberta à participação dos leitores. Ou então, que a informação foi afiável, mas revestida de humor. No entanto, enquanto o primeiro número foi impresso em Espanha, o segundo já foi impresso em Portugal, o que pode justificar o aumento do preço em 100 escudos. Avançamos para a parte do sumário, ou índice, e facilmente reconhecemos que não falta quantidade nestas páginas, e que se divide em 3 áreas, nomeadamente avanços, avaliação e as rubricas mais pequenas, como o caso das notícias, reportagens e outros segmentos variados. Esses segmentos dividem-se em jogo de capa, uma antevisão com 4 páginas sobre o jogo escolhido para a capa de cada edição. Rebuçadinhos, artigos sobre um ator e uma atriz na ribalta da altura. Zona mangá, onde se mostram alguns desenhos acompanhados de um breve texto, mas parece servir mais como desculpa para a partilha de desenhos com teor erótico. O canto sonoro é, como o nome pode indicar, uma secção de alusão ao mundo da música, tanto a artistas quanto a géneros. Um desenhista por mês, por sua vez, é o espaço onde se dá destaque a um ilustrador do mundo da fantasia. No segmento Pokémon Mania, fala-se, lá está, de Pokémon. A secção dos periféricos é bastante interessante, pois dedica 7 páginas inteiras à mostra de utensílios disponíveis para aumentar a imersão num jogo, ou coisas que simplesmente dão gozo de ter. No horóscopo, podemos ver o que o mês nos reserva e acreditar. Ou não. Gaveta de desperdícios, a secção onde vai parar tudo o que não se encaixa nas outras, desde anedotas e textos de teor humorístico a imagens de diversas fontes. O livro das sombras traz recomendações literárias dos géneros ficção científica, fantasia e aventura. O segmento de truques e dicas não pode faltar numa revista de videojogos. Correio é outra secção obrigatória em qualquer tipo de revista. História e Desde a Lua foram segmentos apenas apresentados na edição número 1, e enquanto o primeiro é bastante óbvio, 2 artigos de uma página cada a falar de acontecimentos passados, o segundo segmento foi aglomerado ao correio na segunda edição, uma vez que era algo do mesmo género. Como podes ver, era uma revista extremamente recheada, com um total de 130 páginas, mas que falava em mais coisas que não apenas videojogos, como por exemplo livros e música e até mesmo desenho. Das rubricas específicas, ressalvo a Pokémon Mania, que no número 1 falou de Pokémon Stadium e no número 2 de Pokémon Trading Card Game. Os rebuçadinhos eram também bastante engraçados, dando mais destaque à ficha técnica que eles utilizavam para os atores e atrizes, que era a mesma que utilizavam para os jogos. Até mesmo o horóscopo tinha a sua piada. Agora, as secções Gaveta dos Desperdícios e Correio é que eram basicamente a mesma coisa. Serviam para publicar os envios dos leitores e basicamente tudo aquilo que não coubesse nas outras secções. Isto levava-nos a questionar, afinal de contas, qual seria o público-alvo desta revista. Vamos ver, temos uma secção de horóscopo, o que normalmente é direcionado para meninas de 10 anos, por exemplo, ou senhoras de 40. E depois temos reportagens sobre beber cerveja e engatar miúdas, que não são coisas que devem passar por ser lidas por meninas de 10 anos. Só se por senhoras de 40, né? Mas o mais provável é que o público-alvo desses artigos fosse jovens com uma idade compreendida entre os 16 e os 25 anos, vá. Depois, o erotismo fazia questão de estar presente. Aliás, em várias instâncias, até a própria revista tinha consciência disso. E para misturar as coisas, há as secções de música, literatura e desenho, que parecem mostrar alguma preocupação em cultivar a audiência. Ou então simplesmente dar a conhecer os artistas pelos quais a redação tinha algum fraquinho.
Olhando agora para trás, é engraçado ler algumas notícias referentes ao anúncio oficial da Xbox e a alguns problemas com a PlayStation 2. Temos, por exemplo, também uma reportagem de 6 páginas sobre a adaptação do Senhor dos Anéis ao cinema. E uma espécie de manual para engatar miúdas que eu até vou pôr a passar no ecrã para que tu possas ver como é mal traduzido. E mesmo as dicas... Epá, se quiseres ler podes pausar o vídeo. Se não, fica-te por ver as imagens, incluindo a publicidade que está no meio do artigo. Depois, outra coisa engraçada é ver os avanços que foram feitos no jogo Legend of Zelda Mask of Majula, que nós depois ficamos a conhecer como Majora's Mask, ou ainda no Conker's Quest, que nos chegou às mãos como sendo Conker's Bad Fur Day. Isto no número 1. Porque depois, no número 2, temos alguns avanços de jogos como Unreal Tournament, Excite Bike 64 e Virtua Tennis, só para dizer alguns. No que toca às avaliações, há uma coisa muito engraçada e interessante. É que a maioria dos jogos receberam todos cotações entre o 7 e o 9. Isto avaliado numa escala de 1 a 10, presumo eu. O que de um leque de mais de 35 jogos faz uma ótima seleção. Depois há aquelas coisas que não se sabe se foram propositadas ou se há alguma razão para ter havido um erro, como é o caso de, por exemplo, o artigo sobre Gekido Urban Fighters, um beat-em up para a PlayStation e que está erroneamente referido como sendo para a Dreamcast. Na parte final da revista número 1, a secção Desde a Lua, pode-se ler o seguinte: Concurso lixo. Lamento dizer-vos que os prémios deste concurso são simplesmente simbólicos, mas não é por isso que têm menos valor. Antes, pelo contrário, o simbólico é precisamente o importante das nossas vidas, mas não é por isso que tem menos valor. Este mês, o concurso trata de encontrar o leitor mais interessado na consola. O ganhador será considerado como devoto compulsivo sem remédio nem esperança de cura, e publicaremos a sua carta. Também será obsequiado com um amendoim de chocolate se nos fizer uma visita na redação. E depois, se formos até à página 118 do número 2, encontramos isto. Um póster do jogo MDK2. Uma espécie de pósterzinho em A5. E publicidade. Basicamente esta revista tem montes de coisas diferentes. E quer agradar a montes de gente diferente. Eu sinceramente acho que se alguém de qualquer idade agarrar nesta revista, é capaz de encontrar 1 ou 2 artigos que lhe suscitem algum interesse. Mas no fim de contas acaba por ser demasiado para o consumidor comum. Até mesmo no que toca ao preço. Para a altura, ano 2000, entre abril e junho mais ou menos, 495 escudos pelo primeiro número e 595 pelo segundo era muito. Está certo que nos dias de hoje isso se traduz para 2,5€ e 3€ sensivelmente, e parece que não há de ser tanto, pelo menos segundo os padrões de hoje. Outra coisa, por que razão o número impresso no nosso país acabou por ficar mais caro que o que foi importado de Espanha? Ora, este que veio do estrangeiro não teria custos acrescidos por causa disso. Bem, talvez por esses motivos não tenha conseguido encontrar grande informação sobre esta revista. Nem sei se alguma vez chegou a ter o número 3, mas sinceramente não parece. E também não era revista muito comum. Quando procurei na internet, a única coisa que encontrei acerca desta revista foi uma pessoa que estava a vender 2 exemplares iguais a estes. Pessoalmente, nem sei como consegui deitar a mão a estes 2 exemplares, mais uma cópia do primeiro que, coitada, já não tem capa, já não tem mais algumas páginas aqui na parte de dentro. Bem, mundo, já vais sabendo como é que isto funciona. Se tens algumas destas revistas ou alguns objetos referentes aos assuntos passados do baú nostálgico, sente-te à vontade para tirar fotografia e enviá-la para a página de Facebook do canal em facebook.com/DanielOneguerreiroYT. E para o próximo episódio, na secção Baú dos Subscritores, serão as tuas fotografias a aparecer. Fotos enviadas pelo já habitual Emanuel Machado. Não te esqueças de visitar o seu canal de YouTube no link que está a aparecer agora no ecrã. Por hoje é tudo, meu caro amigo. Espero que tenhas ficado a conhecer mais alguma coisa e que, acima de tudo, tenhas gostado. Se tiver sido caso disso, carrega no gosto aí em baixo, dá sempre uma ajudinha e já agora subscreve ao canal, para que não percas nada daquilo que o canal ainda há de trazer no futuro. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! A bonus round é basicamente jogos infantis. Que engraçado, até parece que foi de propósito. You! Oh, me fucking you!